Meu nome é Henrique e eu sou um pouco como você. Eu terminei a graduação de fisioterapia, queria atuar, né, e uma das coisas que eu gostava, que queria atuar era com ergonomia. E daí eu tive a oportunidade de entrar como trainee numa consultoria. Comecei como trainee, tive treinamento lá, um mês de treinamento, um mês e pouco de treinamento, para poder ir a campo, fui aprendendo sobre análise ergonômica, e aprendi bastante sobre análise ergonômica. Nesse tempo eu comecei a fazer a pós-graduação. Eu comecei, se eu não me engano, eu comecei trabalhando lá em dezembro de 2010 para janeiro de 2011, e aí como trainee ainda, né? E já comecei a pós-graduação, pouco tempo depois eu fui efetivado como analista de saúde ocupacional, que hoje não tem, né, o CBO para ergonomista, mas atuando como ergonomista. Conheci bastante empresa, grandes produtoras de produtos polímeros, né, petroquímicas. Tive a oportunidade de atuar também numa grande empresa de lanches, né, uma franchise de lanches bastante conhecida. E depois disso, durante a pós-graduação ali, eu já estava um pouco cansado de só fazer análise ergonômica. Na consultoria onde eu estava não tinha muito espaço para outras coisas. Era análise ergonômica, análise ergonômica. A pessoa responsável pelas outras partes, ela não dava abertura para a gente fazer nada mais do que análise ergonômica. O que não foi ruim, porque eu aprendi bastante sobre análise ergonômica, mas já estava precisando de mais coisas, já sentia a necessidade de mais coisas. Daí, nesse momento, eu estava lá fazendo a pós-graduação, fiz bastante amizade, e dentre elas tem dois grandes amigos, uma médica do trabalho e um fisioterapeuta, a Débora e o Alexandre, e eles me fizeram um convite para ir trabalhar com eles no Porto de Santos. Só que aí nesse momento eu teria que deixar de ser seletista e passar a ser PJ. Mas, apesar de ser um novo desafio, é algo que eu gostaria muito. Porém, essa negociação ela demorou, né? Ela demorou aí quase um ano. Nesse tempo eu saí da empresa que eu estava, que eu já estava cansado de só fazer análise ergonômica, é, meta, né? E a gente fazendo em volume, mas a qualidade a gente não podia ir muito além, né? Já estava no limite da qualidade que precisava para entregar, porque tinha um volume muito grande para entregar também. E também você começar a gerar um desprazer de você recomendar uma determinada coisa e não ver aquilo implantado. E isso começou a me trazer um pouco de desmotivação. Nesse momento eu resolvi ser autônomo, né? Então comecei a sair de lá, pedir as contas e comecei a pegar análise ergonômica para fazer, outros serviços de ergonomia. Só que eu não me sentia assim totalmente preparado, né? Mas de análise ergonômica eu conhecia bastante, mas os outros programas eu não conhecia tanto. E na pós-graduação eu aprendi muita coisa, mas eu não conseguia enxergar como essas coisas se ligavam. Então elas estão muito separadas, disseminadas em disciplinas diferentes. E isso não me ajudou tanto quanto eu achei que ajudaria na pós-graduação. Lógico que foi bom, né? Aprendi bastante coisa, me desenvolvi, isso é importante também, essa formação. A pós-graduação de ergonomia, sem ela você não pode atuar com ergonomia. Então o ideal é fazer essa pós mesmo. Mas eu senti que assim, uma carência de informações do mundo real. Então quando a gente lidava com o cliente, via os problemas do cliente, a gente via que faltava coisa nessa graduação. Mas nesse tempo eu já comecei a achar, sentir a necessidade de ter um curso diferente, de que existisse um curso diferente, mas tive uma grande oportunidade no Porto de Santos e lá eu conheci um programa de ergonomia implantado. E já estava rodando, eu fui como PJ, mas eles eram seletistas. O Alexandre não, o Alexandre era autônomo. Nesse momento a gente acabou fazendo uma sociedade e rodava já lá ginástica laboral, né, que não é ergonomia, mas a gente vai falar disso mais para frente. E já rodava um programa de ergonomia, já tinha as análises ergonômicas, já tinha lá a parte de um cronograma de ação que ia ser implantado, as datas, e aí tinha todo um trabalho para fazer isso acontecer, né, para que as recomendações fossem implantadas. E nesse momento eu senti que eu fui me completando, né, conhecendo mais coisas.
Lá também eu aprendi sobre uma parte de exames admissionais, periódicos e demissionais, mais voltado para a parte de fisioterapia do trabalho, mas que acaba ajudando bastante no programa de ergonomia. E foi um desenvolvimento muito bom, só que infelizmente, mais ou menos 1 ano e meio depois que eu estava lá, o meu pai ficou doente e eu precisei voltar para São Paulo. Então eu deixei a consultoria, né? Na época a gente ainda era pequeno, então não tinha muita coisa assim para deixar, né? Era mais a questão do CNPJ, site, a administração da empresa mesmo. E aí eu conversei com o Alexandre e acabou ficando, ele ficou sozinho com a empresa e eu voltei para São Paulo. E pouco tempo depois eu fui convidado por um outro colega, na época colega, hoje eu posso considerar como um amigo, né, na época o Rafael, colega também de pós-graduação, e ele falou: Henrique, eu tô com um serviço assim, assim, tal, quer vir trabalhar com a gente? Ele e o João, que é o sócio dele, são pessoas formidáveis. E aí a gente foi trabalhar em uma outra empresa também bastante grande, só que aí não uma multinacional, é uma empresa nacional, porém com mais de 5.000 funcionários, que faz a parte de montagem de torneiras, chuveiros, tá? É bastante conhecida, né? A gente não vai citar nome aí, mas é bastante conhecido. E ali eu pude aprender um pouco mais ainda da implantação do serviço, né? Porque até então eu tinha visto um serviço já rodando. E aí eu pude, junto com eles, fazer desde as análises ergonômicas, a implantação das recomendações, o cronograma de ação, discutir com diretoria, gerência. Foi algo muito rico, né, que eu considero muito rico para a minha carreira. Eu pude aprender bastante ali. Ali a gente ficou por volta de 1 ano e meio também, 1 ano e meio. E fizemos mais de 800 análises ergonômicas. Quer dizer, eu fiz mais de 800, mas no total deu muito mais, porque eles também fizeram. A gente conseguiu implantar um trabalho bastante bacana lá, introduzir um conceito de ergonomia que eles não tinham, e foi formidável também. Além da implantação nessa montadora de chuveiros e torneiras, a gente conseguiu também um outro contrato, uma indústria farmacêutica, e aí eu pude também ver como funcionava esse processo de fazer as análises ergonômicas. A gente começou a fazer, além das recomendações, começou a fazer alguma coisa de implantação, né, auxiliá-los. E aí nesse momento eu precisei de um tempo e depois eu retomei, né, poucos meses depois eu retomei, acho que cerca de uns 4 a 6 meses depois eu retomei, eu trabalhando e aí eu fui, já não mais com eles, né, mas trabalhando por conta mesmo. Peguei com uma empresa que é fabricação de papelão, comecei a fazer a consultoria deles, já estava começado a parte de análise ergonômica, mas não estava implantado ainda. Então a gente começou a fazer lá as análises ergonômicas, implantar as melhorias. Fiquei com eles lá cerca de 9 meses, mudou a gestão deles, eles pediram para fazer de uma forma diferente. E para mim, da forma que eles queriam, não estava legal, e eu resolvi sair de lá também. Ao mesmo tempo dessa empresa, dessa indústria de papelão, eu fazia também uma outra consultoria numa indústria de fabricação de vidro, bastante conhecida também, importante, faz diversos vasilhames para empresas de bebidas de todo tipo, das mais conhecidas aí também. E depois de lá eu tive a oportunidade de ir para uma outra indústria farmacêutica. E nessa outra indústria farmacêutica, também muito grande, eu tive a oportunidade de aprender mais coisas, um jeito diferente. Eles já tinham um modelo de análise lá, então eu tive que seguir o modelo deles, um jeito diferente de fazer análise, mas que também atendia a legislação. Um sistema diferente também de validação dessas análises, a validação com os gestores, mas tudo rodava um pouco mais burocraticamente, por ser uma indústria alemã, né? Então eles têm um sistema um pouquinho mais rígido, mas que funcionava bem. E aí conseguimos também implantar melhorias, conseguimos fechar análises por setores, né, em vez de fechar da empresa inteira, mas foi bastante produtivo. E aí eu tive a proposta que é a que onde eu estou hoje, né? E aí não deu para recusar. Como seletista,
a primeira empresa que eu estou trabalhando direto como CLT, né? As outras eu era algumas vezes CLT, mas de uma consultoria, né? Em alguns dias na semana, e os outros dias eu era autônomo. Já nessa eu sou 100%, né? 44 horas semanais com eles. E aí era uma coisa que eu tinha como objetivo trabalhar diretamente com uma multinacional, não ser terceirizado, e foi muito bacana isso também. Hoje eu tenho a oportunidade, né, de trabalhar diretamente para uma empresa grande, tem mais de 170 mil funcionários. Hoje, né, atualmente tem mais de 170 mil funcionários. É uma empresa frigorífica, mas eu não fico na parte frigorífica, eu cuido dos centros de distribuição. Então, hoje eu tenho sob minha responsabilidade 11 centros de distribuição, e tem mais 4 em andamento. Então, possivelmente, nas próximas semanas, eu vou ter 15 centros de distribuição sobre a minha gestão da parte de ergonomia, né? Lá eu também estou registrado como analista de saúde ocupacional, mas a função é ergonomista. E basicamente é isso que eu tenho de experiência até hoje, né? Nas experiências como autônomo, eu pude trabalhar também em metalúrgica, empresa de fabricação cerâmica, né, vasos cerâmicos, louças, né, sanitárias. Basicamente o que eu consigo me lembrar aí agora é isso, tá? De uns anos para cá, eu tenho sido abordado por muita gente, inclusive por colegas que estudaram comigo na pós-graduação, e perguntando, como eu faço para me inserir, né? Eu gostaria de trabalhar com ergonomia, mas eu não me sinto seguro. E aí sempre que eu posso eu dou uma ajuda, né? Mas ajudando um a um. E eu sinto assim, às vezes me falta tempo para ajudar quem eu gostaria de ajudar. E aí eu, no que eu posso, no tempo que eu consigo, eu vou ajudando, mensagem de WhatsApp, mando material para a pessoa poder ir começando a fazer análise, começando a se desenvolver, começando a fazer implantação, explico, vou acompanhando. Mas eu sinto que me falta braço, né, para isso. E aí foi nessa que eu comecei a sentir a necessidade de criar um curso onde eu possa ensinar, disseminar essa informação para mais pessoas, né? Eu tenho bastante experiência, conhecimento, me sinto preparado para desenvolver qualquer atividade dentro da ergonomia, né? Já trabalhei com todo tipo de atividade, desde análise ergonômica, implantação das recomendações, desenhar as recomendações, fazer projetar, desde concepção, correção de melhorias. Já trabalhei fazendo a parte de ginástica laboral, que a gente vai ver aí que não é muito necessariamente ergonomia, mas no Brasil é algo bastante difundido. O programa, né, que é um programa de qualidade de vida, já atuei também implantando esse programa, já trabalhei fazendo a parte de gestão das recomendações, né, conversando com os gestores, auxiliando a implantar, como implantar, durante a implantação, acompanhando isso com a pessoa, o técnico ali, né, de mecânica, a pessoa que está fazendo essa implantação, algumas vezes com arquitetos, depende do que é, né, se é layout. Então, fazendo esse tipo de acompanhamento que a gente coloca aí dentro do quadro de gestão. E aí eu queria dividir todo esse conhecimento com as pessoas, né? Poder compartilhar, na verdade, esse conhecimento com as pessoas. E eu resolvi, então, depois de protelar um pouco, porque já faz alguns anos que eu penso em fazer isso, já tem pelo menos uns 3 ou 4 anos, mas eu pensei agora é a hora, né? Eu preciso fazer, eu tenho recebido uma quantidade maior de mensagens sobre isso. As pessoas, hoje a ergonomia ela está mais difundida, então tem mais gente com essa formação na bagagem que não estava atuando, resolvendo atuar com isso, ou pessoas que por algum motivo já tentaram no passado, não conseguiram porque era um pouquinho mais difícil conseguir cliente. Hoje, né, com o advento do e-social, que hoje já não é tão necessário, mas que ajudou a impulsionar um pouco a ergonomia, a visão das empresas melhorou bastante em relação à ergonomia, e isso está ajudando a gente dentro da ergonomia, mas ao mesmo tempo também está criando a necessidade de mais profissionais, e existem profissionais que têm a formação, mas que não têm o conhecimento para isso. Então eles querem, por algum motivo eles sentiram algum tipo de deficiência na formação, não conseguiram linkar todas as informações ali, e estão necessitando de conhecer
a realidade, de conseguir saber algo que ajude a implantar. E como eu já fiz isso, né, já implantei nas empresas, eu conheço do que eu estou falando. Então aí eu resolvi montar esse curso. E eu acredito que eu vou conseguir ajudar muitas pessoas. Mas além do curso, eu vou disponibilizar muita informação na internet para quem não tem como fazer esse curso. O curso ele tem um custo, então o importante é ajudar as pessoas. Eu vou fazer o máximo que eu puder para ajudar as pessoas.